Bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Não há Deus como o Senhor e não há rocha como Jesus. Santo é o Senhor e muito digno de ser louvado. Toda a terra está cheia da sua glória. Pai do Senhor, amadas, louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Não se engane, você entrou no quarto de guerra, sim. A obra do Senhor não pode parar. Ocorreu um imprevisto e a pastora Ana não pôde estar conosco, mas a obra do Senhor está e o Espírito Santo está conosco. Hoje será uma tarde de paz, adoração ao nome do Senhor. Será uma tarde em que não haverá substituição. A pastora Ana não é substituível, mas é uma tarde em que o Espírito Santo é insubstituível. E nós estamos aqui para dar continuidade à obra, à boa obra que o Senhor começou e que há de terminar. Nós não podemos parar, estamos em tempos de guerra, estamos com batalhas a enfrentar, cada um com sua necessidade, cada um carregando a sua cruz. Mas nessa tarde o Senhor nos convida, vamos à batalha, vamos à guerra, leve sua cruz, mas troque o seu fardo comigo. Vamos trocar o nosso fardo pelo fardo do Senhor, porque o fardo de Jesus é leve. É isso que diz a palavra do Senhor. E nós estaremos reunidos nessa tarde para estudar um pouco mais acerca do relacionamento com esse Deus tão bondoso, com esse Deus tão amoroso. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos respirando. Você já parou um minuto para pensar que você hoje está respirando, enquanto que milhares de pessoas não conseguiram sequer acordar e outras procuram o fôlego de vida e não encontram? Isso é privilégio do Senhor estarmos aqui. Vamos agradecer ao Senhor no início desse nosso trabalho, porque essa oportunidade é única. Permanece na presença do Senhor aqueles que lutam para permanecerem em pé e que cuidam para que não caiam. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Deus querido, nós queremos nesse momento agradecer por esse dia, te agradecer pela manhã que já se findou, te agradecer pela tarde e que começamos agora na adoração ao teu nome, porque sem adoração é impossível. Queremos agradecer por essas vidas que já entraram na live e outras que estão por vir. Agradecer porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias já se renovaram a cada manhã, como diz a tua palavra. E o Senhor permanece conosco, permanece no meio de vós, permanece no meio de todos nós, à medida que estamos clamando por Ele, chamando pelo teu nome. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara também o nosso coração, porque os dias têm sido maus, muitas feridas, Senhor, muitas batalhas, muitas lutas. Nessa tarde nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, renova a nossa fé, revigora aquele que não tem mais vigor, como diz a tua palavra. Dá a velocidade do Espírito Santo para agirmos conforme a tua vontade. Dá-nos a certeza de que mesmo quando as coisas não estão bem aos nossos olhos físicos, isso não significa dizer que o Senhor não está trabalhando em nosso favor.
Dá-nos a certeza de que não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Até a eternidade, o caminho continua sendo estreito e apertado, mas é seguro. É seguro. O Senhor está conosco, não estamos só. É um caminho que nos leva a um relacionamento contigo. E nessa tarde, nós queremos aprender de Ti um pouco mais acerca da reconstrução de um relacionamento. Nós queremos iniciar com adoração. Dizer que como é bom estar em Tua presença, como é bom, Senhor, desfrutar desse momento de intimidade contigo. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso, nós temos ousadia a entrar em Tua presença. E nós Te agradecemos. Desde já, Te pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelas perdas das comunhões muitas vezes, pelo nosso agir, pensar e falar. Nós estamos em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos essa live à internet e às vidas que estão aqui, que aquelas que não puderam entrar hoje, mas aquelas que ainda estarão entrando. Nós consagramos a vida da pastora Ana, as vidas que compõem o quarto de guerra, as intercessoras, que ainda que não estejam aqui, mas estão na retaguarda da oração. E que retaguarda abençoada e poderosa, porque são intercessoras que se colocam no nosso lugar para estarmos vigilantes, fortes e falando aquilo que vem, tão só e unicamente do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tarde de glória, paz do Senhor, amadas. Boa tarde. Como vai você? Como está a sua caminhada com Jesus? Está na presença do Espírito Santo? O Espírito Santo já está com você nesse momento? Que bom. Ele está aqui, me auxiliando, porque Ele sabe que sem Ele é impossível estar aqui. Mas eu também rogo para que Ele esteja com você, para que Ele esteja ministrando a paz que excede todas as coisas, ministrando fé, para que Ele esteja ministrando na sua vida acerca de tudo aquilo que você necessita para agora, para hoje. Sabendo que todas as batalhas que enfrentamos, todas as lutas têm sempre um propósito. O Senhor sempre nos deixa cientes de que debaixo dos céus há um propósito para todas as coisas. E talvez eu e você não estejamos entendendo o que estamos passando no momento, mas o Senhor quer nos falar que tudo e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, creia. Se você ama a Deus, acredite, confie, de que lá na frente você vai perceber que realmente todas as coisas colaboraram para que hoje você estivesse de pé, para que hoje você estivesse com as pernas firmes na caminhada, para que hoje você estivesse onde você está. Ah, mas você pode perguntar, e se eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar? Clame mais, ore mais, porque talvez a sua vontade não seja o plano que Deus tem, e nós sabemos que o plano dele é muito mais alto, é muito maior, são planos de bem, não são planos de mal. E é por isso que o Espírito Santo nos fala nessa tarde, não estamos sozinhos. Não estamos à beira da estrada, estamos no caminho chamado Jesus. O caminho, mesmo sendo estreito e apertado, a revelação do Espírito Santo nos fala que ele é seguro. Estreito, apertado, porém seguro. E que você e eu não estamos sozinhos. Nós podemos seguir em frente. Amadas, hoje nós vamos orar, porque nós precisamos orar. Orar e vigiar. Orar e sem cessar. É isso que diz a palavra. Vamos orar um pouco mais antes da palavra. Vamos colocar a nossa família no altar do Senhor. Nós vamos estar orando para que na sua casa, para que na minha casa, haja liberdade para o Espírito Santo permanecer. Não apenas passar, mas permanecer. Haja liberdade para que o Espírito Santo venha agir na nossa casa, na nossa família. A palavra do Senhor é imutável. Crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e a tua casa. Se você crê nessa palavra, a sua casa é a extensão do altar do Senhor. Vamos chamar aqui a irmã Martinha que vai orar conosco.
querida? A paz, irmã Martinha, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Graças bem, a Deus, graças estou a bem. Deus. Acho que eu Amém. tô do lado Que... errado aqui. É só inverter a câmera. Ai, meu Deus, o pior é que eu sou tão ruim nessas coisas, como é que eu faço? Mas é ótima Peraí. na oração. Aí, Aê, glória a consegui, Deus. amém. Vai aprendendo, né? É assim mesmo. Graças a Deus. Então, vamos colocar nossa família no altar, né? Nessa Amém. tarde. Que o Deus Todo-Poderoso, ele disse que onde tiver dois ou três reunidos no nome dele, ele estaria. E nós cremos assim, que todos que estão ligados aqui nessa live estão conectados com Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos por essa tarde, Pai. Que privilégio, meu Deus, ser chamada para a obra do Senhor. Que grande privilégio é, meu Pai, nós podemos, Senhor, ser instrumentos, Senhor, do teu amor, da tua salvação. Muito obrigada, meu Deus. Nós não merecemos nada, mas o teu amor e a tua graça foi sobre nós. Obrigada, Senhor, obrigada, Amém. porque aqui se reúnem pessoas que creem no teu nome. E a tua palavra diz que o Senhor veio para nos libertar do pecado. E o grande Sim, pecado é não crer em Ti, Senhor. E nós exato. pudemos crer, tivemos essa oportunidade de crer, Senhor, de sermos perdoadas das nossas Glória a falhas, Deus. de corrigirmos a rota. Sim, Senhor, ainda temos muitos e muitos erros, Pai. Mas de todos eles, o Senhor nos perdoa e nos livra e nos faz crescer a cada dia, Pai. Nos faz desejarmos, Senhor. A cada dia nós podemos projetar mais o Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas. Amém. E nós, Senhor, como mulheres valentes, Pai, mulheres que dobram seus joelhos pelas suas famílias, estamos aqui nessa tarde para colocarmos a Glória a nossa Deus. Em nome de família no altar, Pai. Em em nome nome de de Jesus Jesus. Cristo, Senhor, nós colocamos cada membro da nossa família, Pai. Aquele, Senhor, que está em Ti, também aquele que não está em Ti, aquele que se iludiu, se desviou. Pai, Tu conheces o nome de cada um, a necessidade de cada um. Bendito seja E o Deus. Senhor Deus é aquele que, Glória a Deus. como na parábola do filho pródigo, está sempre de braços Exato. abertos, Senhor. E nós temos uma promessa, Pai, de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, nós cremos nessa promessa, nós Amém. esperamos por essa promessa, Senhor. Nós, Senhor, estamos firmes e fortes, Pai, Aleluia, Senhor. lutando por essa Exato. promessa, Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, colocar cada mulher que está orando aqui agora, Amém, cada também, Jesus. Senhor, pai de família que esteja orando aqui agora, Pai. Cada um, Amém, Senhor, que está aqui Jesus. conectado, meu Deus, clamando por um familiar, clamando, Amém, Senhor, Senhor. por um ente querido, Pai. Nós te pedimos, recebe as nossas orações, Senhor. Cobre a nossa família com Em teu nome de sangue. Jesus, Senhor. Nesses tempos, Senhor, em que, como a Siuski disse, Pai, o caminho está se tornando cada dia tão estreito, mais estreito, Pai. Mas nós temos segurança, Senhor. A nossa segurança está em Ti. Oh, Amém. Jesus, faz como o Senhor fez ali com a família de Raabe, Senhor. Livra-nos, Pai, nesse tempo de Em nome de angústia, Jesus. Senhor. Livra-nos do mal, marca a Amém. nossa casa, sela a nossa casa com o Amém, sangue de Jesus. Jesus Cristo. E eu quero declarar sobre cada família aqui representada, eu quero declarar a libertação, Em nome a de Jesus. cura, que pessoas sejam libertas nessa tarde, sejam curadas nessa tarde, que onde houver necessidade, que chegue a provisão, como o Senhor promete na tua palavra, vida plena e abundante, Senhor. Eu profetizo sobre aqueles que estão desempregados, que portas sejam Em nome de abertas Jesus, ó Deus, isso, ó Deus. sobrenaturalmente,
que seja liberado tudo aquilo que está retido. Eu profetizo prosperidade na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Eu declaro que nós e a nossa casa vamos Aleluia. viver uma vida de abundância no Senhor, Pai. Que nós e os nossos queridos, os nossos amados, estaremos em Deus, Amém. crendo em Jesus, confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, todo espírito de vício seja repreendido. Em nome de Jesus, todo espírito de miséria saia agora de cada casa, de cada lar, em nome de Jesus Cristo. Eu também, meu Deus, quero clamar pela proteção das nossas crianças, Senhor. Nós temos filhos, temos netos, Pai. Muitos têm crianças pequenas ainda, Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos de poder, preenchendo a mente das nossas crianças, Pai. Cobrindo, Senhor, a eles, dando a eles a mente de Cristo, protegendo de todo ataque do maligno. A criança tem sido atacada, Pai, de todas as formas, Senhor. Meu Deus, venha guardar, Senhor. Venha livrar, Senhor. Venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, proteger os nossos pequenos, Senhor. Livra-os do mal, livra-os do homem maligno, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu também oro a Ti, meu Deus, por aquelas pessoas que se encontram agora feridas, machucadas, pessoas que se machucaram com a igreja, Senhor, e agora estão sem chão, porque não tem onde comungar, mas nós sabemos que aquele, Senhor, que entra na Tua casa nunca mais vai viver sem aquele lugar, Pai. Oh, Senhor, cura esses corações feridos. Senhor, cura todo vazio, Pai, e que eles encontrem, Senhor, um corpo onde possam comungar, Pai, com os irmãos, porque a Tua palavra diz que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção, Senhor. Verdade, Senhor. Também peço equilíbrio sobre as nossas emoções, Pai. Oh, Senhor, principalmente nós mulheres, Senhor, somos tão ansiosas, queremos abraçar o mundo e muitas vezes nos distraímos com tantas coisas. Ô Senhor, equilibra, Pai. Que nós tenhamos as nossas emoções equilibradas, debaixo do comando do Espírito Santo. Que a gente saiba, Senhor, se aquietar, Pai, para estar na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para meditar na Tua palavra, que a gente saiba se aquietar em Ti, Pai, descansar em Ti. Em nome de Jesus, eu oro também, meu Deus, por toda pessoa, Senhor, que está ouvindo essa live, intercedendo por alguém que está com depressão, com síndrome do pânico, com angústias, com problemas emocionais. Meu Pai, esse mundo que a gente criou, Pai, com as nossas próprias mãos, tem adoecido o ser humano, Senhor. Tem deixado o ser humano, Pai, tão despersonificado, Pai, porque nós nos desconectamos das coisas simples, Senhor. Queremos criar tantas coisas, Pai, modernizar tantas coisas, Pai. E depois, Senhor, ficamos doentes e desesperados, porque tudo que queremos, Senhor, é poder ter uma conexão com aquilo que o Senhor criou, com a terra, com a água, com uma planta que nasce, Senhor. Um desejo de poder cultivar nosso próprio alimento. E aí a gente vê que, como dizem Eclesiastes, tudo é vaidade, Senhor, tudo é vaidade, as coisas mais simples nos aproximam tanto de Ti. O simples é tão melhor, Pai, é tão conectado a Ti. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Vivemos de uma maneira mais simplificada, Pai. Que, como o apóstolo Paulo disse, estejamos contentes em todo o tempo, Senhor. Que a gente não tenha grandes ambições, não que o Senhor não deseja o melhor para nós, o Senhor deseja o melhor para nós, mas o Senhor deseja também que a gente não confunda o nosso coração, que o nosso coração não esteja nessas coisas, Senhor, que a gente saiba desfrutar, Pai, sem ficar, meu Deus, tão envolvido com essas coisas, Senhor, sabendo onde está a verdadeira riqueza, que é vir em Ti, Pai.
Tira de nós todo deslumbramento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos simples Amém, como as Senhor, em nome de crianças, Jesus, em Jesus. nome de Jesus Cristo, Pai. E eu clamo e desejo isso para cada família aqui representada, meu Deus. Receba. Cura, Senhor, toda doença emocional, Pai. Dá direção para aquele que está perdido, Senhor. Dá direção, meu Deus, para aquele, Senhor, que não sabe que rumo tomar, não sabe para onde ir, Pai. Que entrou aqui nessa live hoje em busca de uma palavra, de uma oração. Que essa pessoa saiba agora que através da nossa boca é o Espírito Santo que fala. Traga esperança aos corações, repreenda todo o mal, repreenda todo o poder de Satanás em confundir as mentes. Em nome de Jesus, eu declaro a nossa mente como a mente de Em nome Cristo, de Jesus. como a mente de Cristo, num ato profético agora. Eu peço que cada um coloque a mão na sua cabeça e diga: Eu tenho a mente de Cristo, eu sou de Cristo e eu tenho a mente de Cristo. É assim que nós desejamos e declaramos nessa tarde sobre cada família aqui representada, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Glória a Deus. Jesus. Obrigada, irmã Sim, Martinha. querida. Beijo. Estou aqui Beijo. intercedendo. Amém, preciso. Amém. Fico na Amém. intercessão. Muito obrigada. Glória a Amém. Deus por essa oração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E você, já trouxe seu caderno de oração? Nós vamos entregar os pedidos que estão no nosso caderno de oração. Vamos colocar no altar do Senhor seu caderninho, esse que você coloca as suas necessidades. Muitas vezes nós não temos facilidade em usar palavras faladas. Nós usamos as palavras escritas para interceder ao Senhor. Até uma forma de não sem som ainda? Conseguem me ouvir? Então, nesse caderninho de oração, como nós estávamos falando, nós temos necessidades hoje. E nesse mesmo caderno, amanhã, nós iremos escrever palavras de gratidão por tudo aquilo que foi pedido, por tudo aquilo que foi lamentado muitas vezes, súplicas que nós escrevemos nessas páginas. Algumas páginas molhadas de lágrima, diante de cada necessidade, diante da dor. Nós temos esse caderninho, mas também temos o caderno da gratidão. E esse caderno da gratidão não haverá páginas suficientes a ponto de permitirem que Deus receba a nossa gratidão como um todo. Porque quando o Senhor age em nosso meio, quando o Senhor faz por nós, Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera dentro de nós. Então, nós vamos apresentar o nosso caderno de oração ao Senhor, crendo que aquilo que está escrito
muitas vezes em detalhes, muitas vezes até desanimados, porque quantas e quantas vezes nós não começamos a escrever as nossas petições já desanimados. Mas hoje é dia de renovo, é dia de reconstrução. Até no momento da oração, nós seremos renovados a crer que o que está escrito aqui é a base para o nosso caderno de gratidão. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em teu altar o nosso caderno de oração. Muitas são as orações, muitas são as necessidades. Muitas, Senhor, são as petições, muitas delas em desespero, muitas delas na impossibilidade humana. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus dos improváveis, das improbabilidades. Tu és o Deus que faz do pequeno grande, do grande pequeno, do fraco forte, do forte fraco. Tu és aquele que trabalha segundo a Tua vontade. Tua palavra diz que o Senhor sabe trabalhar. Colocamos esse caderno de oração em Tuas mãos, porque sabemos que Tu és a solução para as nossas necessidades. Tu és a nossa plenitude em Ti. Nós podemos e nós somos em Ti. Quando estamos contigo, somos fortes. Essas necessidades estão aqui. Nós não sabemos, Senhor, quando, mas nós sabemos que seremos agraciadas, porque Tua palavra nos garante que Tu és um Pai de amor. E qual é a petição de um filho que o Pai não atende? Ah, Senhor, Tu és o bom Pai e o bom pastor. Nós clamamos no nome de Jesus mediante as fotos que estão sendo apresentadas nesse momento, as roupas de pessoas que hoje necessitam de uma cobertura, porque existe um intercessor clamando por salvação, por libertação, por essa vida. Que essas roupas, quando forem vestidas em nome de Jesus, sejam vestidas e através da unção sobre elas, as pessoas sejam libertas, sejam curadas. Em nome de Jesus, sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. As fotografias que estão sendo apresentadas ao Senhor, Tu podes ver, ouvir e fazer o que nós não podemos. Em nome de Jesus, que essas pessoas das fotografias também que estão sendo apresentadas sejam alcançadas com salvação, com libertação, sejam alcançadas por Teu amor, porque a Tua palavra diz que nós precisamos apenas, Senhor, nós precisamos apenas interceder, orar. No nome de Jesus nós clamamos. Derrama do Teu poder e da Tua graça, Senhor, porque nós somos necessitados e necessitamos da Tua doce presença, Espírito Santo. Tu és Deus de poder, Tu podes. Tu podes, se Tu quiseres. Age. Apresentamos ao mesmo tempo, Senhor, essa água. Pai, no nome de Jesus, aonde quer que estejamos, nós possamos consagrar esta água a Ti, nesse momento. Em cada molécula, em cada átomo da composição, da H2O, que o Senhor venha derramar uma gota do sangue de Jesus, que é mais que suficiente para curar, para libertar, para tirar qualquer tipo de desconforto. Tu és mais que suficiente, o teu sangue é poderoso para fazer com que essa água, quando ungir alguma casa, algum objeto, ou até mesmo pessoas, essa pessoa sinta em nome de Jesus o poder do Espírito Santo, porque nós consagramos a nossa água a Ti. Nós consagramos a nossa vida. Jesus, Tu és a água da vida. E essa água, não como um símbolo, mas como um exemplo daquilo que o Senhor falou, que Tu és a fonte de águas que jorra do trono de Deus. Que todas aquelas pessoas que tomarem dessa água possam usufruir de cura, de libertação, no nome de Jesus, possam usufruir da Tua doce presença, Espírito Santo, possam saber que estão seladas pelo Espírito Santo da promessa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Sejam bem-vindos ao quarto de guerra. Para quem está entrando agora, aconteceu um imprevisto com a pastora Ana. Então, como a palavra estava comigo, ela pediu a gentileza de substituí-la, mas eu falei que eu não vou substituir a pastora. Eu estou apenas aqui fazendo a obra do Senhor, porque ela não pode parar. Saiba que a pastora Ana está debaixo do sangue de Jesus, ela está bem. Aconteceu apenas um imprevisto, um compromisso.
Mas nós e ela, como também tem compromisso com o Senhor, essa obra não pode parar. As lives vão acontecer. Com a graça do Senhor, na segunda-feira, ela estará conosco. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso tema hoje, sugerido, fala sobre reconstrução. Aleluias, reconstruir. No livro de Neemias, que é o livro que eu considero que todo arquiteto deveria ler, todo design, porque é um livro estratégico e principalmente um livro que nos ensina a planejar e a agir conforme a fé. Neemias foi um homem que, enquanto estava no meio do povo, ele era consolador. E quando estava diante de Deus, ele era intercessor. O próprio nome de Neemias já sugere. Neemias foi um homem que nasceu cativo. Ele nasceu num ambiente de escravidão. Claro que muitos anos já tinham se passado, desde que a Babilônia tinha invadido Jerusalém e tinha destruído tudo que havia sido consagrado ao Senhor em Jerusalém. A Babilônia acabou por sendo um instrumento de Deus para buscar justiça. Mas a Babilônia também foi um instrumento para que o povo entendesse que, à medida que nós nos distanciamos do conhecimento de Deus, nós nos distanciamos da presença do Senhor, nós mesmos, com a nossa força, nós damos liberdade para que os espíritos imundos das trevas tenham acesso a nós e à nossa casa. Jerusalém físico, para nós hoje, representa o nosso coração. Neemias, hoje, representa o Espírito Santo, que quer reconstruir laços e laços fortes de relacionamento entre mim e Deus. O Espírito Santo que forja o meu caráter de adorador, que forja meu caráter de igreja fiel, e eu não falo de quatro paredes, eu falo de caráter de servidão a Deus. Mas o Espírito Santo hoje nos quer e nos convoca nessa tarde para uma tarde de reconstrução. Neemias foi usado por Deus na época em que era copeiro. Há 20 anos que o reinado medo-persa estava ali. Tinha destruído a Babilônia. Nabucodonosor foi destruído por esse reinado medo-persa. E o reinado medo-persa assume todas as nações que antes foram destruídas a fogo por Babilônia. E agora nós encontramos o terceiro rei medo-persa, Artaxerxes. É um título como o título de César, todo rei romano se chamava César. Artaxerxes era o nome do rei medo-persa. De todos eles, aliás. E aqui, Neemias é um escravo sim, é cativo sim, mas o seu estado de opróbrio, de escravidão e de estar ali no palácio de Suzã, que era o palácio de inverno do rei medo-persa, pode-se dizer que é o palácio de férias do rei medo-persa. E Neemias está ali, mesmo sendo escravo, mesmo sendo cativo, ele tem uma postura de excelência, porque é o verdadeiro adorador, que tudo que ele faz com excelência, não para o rei, mas para Deus. E eu e você, quando estamos no opróbrio, no sofrimento, na luta, na batalha, nós temos esse mesmo caráter. Neemias fez a diferença, de tal forma que, mesmo sendo escravo, ele conquistou, pela graça do Senhor, alcançado no coração do rei, o cargo de copeiro real. E ser copeiro não era um cozinheiro, como nós conhecemos hoje, não era um médico, não era um chefe, mas o copeiro era íntimo do rei. Era um cargo, sim, mas que gozava também da intimidade do rei, de estar à mesa do rei, porque naquela época todos os golpes políticos e militares eram realizados na pessoa do monarca. Se o monarca fosse morto, o golpe militar teria eficácia e eficiência e a monarquia iria ser destruída. E a primeira coisa que se fazia era envenenar o rei. E o copeiro, ele comia e bebia antes do rei todas as iguarias que eram servidas, que o rei pudesse degustar.
porque se estivesse envenenado, era o copeiro que morria e não o rei. Mas essa posição não era destinada a qualquer um, era necessário confiança. Como um escravo exala confiança para o seu feitor. Se não for o Senhor na vida de Neemias, nada disso seria possível. E Neemias nos mostra que mesmo sendo copeiro do rei, gozando daquele palácio real, estar no meio da nobreza, estar bem, ele não esqueceu a sua identidade. Eu e você, no meio da guerra, no meio da batalha, não podemos esquecer a nossa identidade em Cristo, mais que vencedores. Caráter de servidão a Deus. Não nos deixarmos envolver pelo meio. Neemias não se envolveu pelo meio. Ele continuou no Império Medo-Persa, porém, não se contaminou com a idolatria do Império Medo-Persa. E foi ali que ele achou a oportunidade de reconstrução dos muros de Jerusalém, e era um desafio maior do que eu e você estamos pensando, não apenas pela construção em si, pela reconstrução, mas principalmente porque as leis medo-persas eram irrevogáveis. E existia uma lei que dizia: não se pode reconstruir Jerusalém. Mas o caráter de um servo, de um filho de Deus, ele provoca um impacto no reino do Espírito, até que o ímpio perceba que há algo diferente. E o próprio rei, em dado momento, olha para Neemias e pergunta: o que tens? Se não estás doente, por que estás triste? E ali, Neemias, depois de 4 meses de muita oração e jejum, de muito lamento, muita súplica, depois de 4 meses, eu acho engraçado, porque eu, quando oro, 2, 3 dias, já fico desesperada e perco a fé. Neemias me ensina que em 4 meses ele permaneceu orando e jejuando e não tinha expectativa do que poderia fazer mediante Jerusalém, mas ele já se imaginava na Cidade Santa se reconstruindo, porque a fé nos leva a crer e nos leva a planejarmos a nossa vida de acordo com aquilo que pedimos a Deus. É você que pede o milagre a Deus? Pois ande conforme a realização desse milagre. Pise no mar, mesmo antes que ele abra para você passar. Aqui, nós entendemos que Neemias, ele encontra a oportunidade de falar com o rei. E ele fala que estava entristecido, claro, mesmo temeroso e fazendo aquela oração rápida. Por que aquela oração rápida de Neemias foi eficaz? Porque ele tinha crédito, ele já tinha orado lá atrás. Ele já tinha orado lá atrás, pedindo ao Senhor misericórdia, e nessa hora ele poderia clamar, mesmo que instantaneamente, para dar uma resposta correta. A gente precisa entender que estar na presença de um rei medo-persa para o rei era como se ele fosse Deus. Mas Neemias conhecia o Deus verdadeiro, muito mais poderoso que Artaxerxes. Por isso clamou a ele rapidamente, disse assim: olha, o sepulcro dos meus pais está caído, lá em Jerusalém. Por que ele falou sepulcro e não falou diretamente que gostaria de reconstruir os muros de Jerusalém? Primeiro, ele tinha discernimento, ele sabia que a lei medo-persa era irrevogável. Segundo, ele também sabia que os medo-persas gastavam muito dinheiro nas sepulturas dos seus ancestrais. Sabe, amadas e amados do Senhor, nós precisamos ter sabedoria de Deus para enfrentarmos batalha. Nós precisamos saber o que falar, como falar, para que falar e como agir. E essas estratégias só Deus nos dá através da oração, do jejum. Neemias, nesse momento, recebe, até de forma não esperada, um sim do rei, que disse: sim, podes ir lá reconstruir os sepulcros dos teus pais. Só me falas quando tu podes voltar. O que demonstra que o rei gostava de Neemias. Porque qual era o rei que prestaria atenção em um serviçal que estaria triste se ele não soubesse quem era Neemias? E pedir para Neemias voltar, estipular um prazo para o seu retorno, era exatamente
mostrando que Neemias era alguém importante naquele meio. Amados, nós precisamos entender que no nosso meio nós somos importantes em Deus para mudar a atmosfera daquele meio. E não importa como está o seu ambiente de trabalho, como está a sua casa, não importa como está a sua vida, nós somos agentes transformadores, aleluia, do nosso meio. Se nós temos a presença do Espírito Santo, nada fica da mesma forma quando o Espírito Santo está presente. Neemias me ensina empatia, porque ele se coloca no lugar do outro. Ele clamou por um povo e pediu perdão pelo povo, dizendo que até ele tinha pecado, porque ele reconhecia que Jerusalém estava no chão por causa do pecado. Seus muros no chão e suas portas queimadas a fogo são detalhes que Neemias dá na sua palavra. No primeiro capítulo, Jerusalém estava com muros no chão e portas queimadas a fogo. Uma cidade que está com muro no chão e porta queimada a fogo, primeiro, ela não tem proteção porque não tem muro. Ela não é forte porque não tem a fortaleza das muralhas. Depois, ela não tem legislação porque todas as audiências de justiça, tudo era feito às portas. Ela não tem comércio porque os comércios eram feitos às portas. Ela não tem vida porque tudo acontecia nas portas. Ela não tinha sequer mais condição de se sustentar e de se manter porque as portas e os muros estavam no chão. Entrava e saía quem quisesse. Não tinha nem dignidade mais. Assim era Jerusalém nesse momento. Mas ele, pensando em reconstruir, para exaltar o nome do Senhor, porque Jerusalém é lugar de adoração para o israelita hoje. Jerusalém é um lugar de adoração. E para nós, a reconstrução de Jerusalém significa a reconstrução dos nossos laços com o Altíssimo. Ele teve empatia de se colocar no lugar daqueles que estavam vivendo em miséria em Jerusalém. Ele teve quebrantamento, porque ele foi humilde, mesmo sendo companheiro do rei, estando num lado muito bom, tendo vantagem na sua convivência real. Ele não quis saber, ele se quebrantou por saber que o povo de Deus vivia na miséria. Ele teve a disciplina da oração e do jejum. Ele teve o arrependimento genuíno, a disposição de confessar até o que ele de fato não fez, mas que ele sabia que os seus pais, que sua família, seus descendentes tinham feito contra Deus. A confissão dos nossos pecados, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é poderosa. A confissão é poderosa. Ele influenciou outras pessoas para concluir o plano de Deus. E nós precisamos influenciar as pessoas para a adoração a Deus. E ele sabia a hora de falar. Tudo isso é discernimento. E a primeira coisa que acontece é que quando ele chega lá em Jerusalém, ele vai verificar sozinho. Ele vê sozinho o que vai fazer. Ele e Deus. Existem momentos na nossa vida que não é pastor, não é bispo, não é diácono, não é obreiro, não é apóstolo. É você e Deus. Procurar esses servos do Senhor não tem problema. Mas há momentos que o conserto é entre mim e Deus. E ele começou a olhar quando chega lá. E ele chega lá depois de pedir cartas aos reis, cartas aos guardas da floresta, porque ele sabia que iria enfrentar não apenas oposição política, porque ninguém tinha interesse em reerguer Jerusalém, porque sabia que era uma potência, porque Israel até hoje, todo mundo está de olho em Israel por reconhecer que Israel é uma potência. E todos querem dominá-la. Mas sabe quem vai dominar Israel? Ninguém, porque Israel é do Senhor e nós somos o Israel de Deus. Ele chega, pede cartas com muita sabedoria para poder ter passagem legal, pede madeira ao guarda das florestas, para que ele possa ter suprimento para chegar e reconstruir. Nós precisamos ter suprimento para enfrentar uma batalha. Precisamos pedir intercessão a uma, oração e outro, sim, mas precisamos ter também o nosso celeiro cheio de palavra, cheio de revelação. Não é a letra mata, é revelação da palavra no Espírito Santo.
E nós precisamos exatamente saber o que fazer. E Neemias sabia. Ele foi averiguar, detalhe por detalhe. Amadas, precisamos entrar numa batalha para vencer, mas sabendo como guerrear, quais as armas usar, como reconstruir. Neemias foi olhar sozinho. Era ele Deus. Existiam partes do mundo e das cidades de Jerusalém que ele não poderia nem andar com o cavalo dele, de tão destruído que estava. Existiam áreas do muro que estavam destruídas totalmente, portas queimadas a fogo, outras que precisavam de restauração, porque na nossa vida existem áreas que precisam ser reconstruídas porque estão no chão, restauradas porque precisam de um retoque e recolocadas como as portas, porque fomos em determinados momentos queimados. Nossa área foi queimada a fogo do inimigo. Existem áreas na nossa vida que são diferentes e precisam de tratamento diferenciado. A primeira porta que Neemias restaura está aqui, ó, Neemias 3, 1, 2. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram até a torre de Sem e a torre de Ananel. Por que a porta das ovelhas? Por que tinha que ser a primeira? A porta das ovelhas era, como o nome está falando, é a porta das ovelhas. Era a entrada, também conhecida como porta do gado. Era a entrada das ovelhas. Essa porta ficava próxima ao templo. Porque os animais que eram imolados para o sacrifício, ou seja, o povo, para se arrepender, tinha que sacrificar animais. Esses animais teriam que se dirigir diretamente ao templo. A porta ficava próxima ao templo. Essa porta estava ali para a passagem das ovelhas. E ela precisava ser restaurada. E essa porta foi restaurada e foi consagrada. Mas, na prática, o que significa essa porta na nossa vida? Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, como ovelha muda, nos salvou e nos tirou do opróbrio. Ele que fez todo o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos a garantia da vida eterna. Mas a gente precisa entender que essa porta era exclusiva de passagem do cordeiro, dos cordeiros para o sacrifício. Mas o que é que significa, Sius, que você me pergunta na prática, restaurar a porta das ovelhas, se hoje não é necessário o sacrifício? Porque tudo na Bíblia é profético. E vai ao encontro das nossas necessidades. Nós precisamos entender que o judeu precisava ir para Jerusalém nas 3 festas: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Na Páscoa, essa porta era cheia de ovelhas para adentrarem naquele momento. E essa porta era exclusiva desses animais. Essa porta me fala, e fala para você algo muito interessante. Primeiro, foi uma porta que foi reerguida, restaurada, reconstruída pelo sumo sacerdote Eliasibe e pelos seus irmãos, os sacerdotes. É o Senhor falando para mim e para você hoje. Eliasibe significa Deus restaura. Hoje à tarde é tarde de restauração na sua vida. Se seu casamento está no chão, sua família não anda com Deus, seu marido não quer saber de Deus, o seu filho está fora do caminho, se é a enfermidade que lhe assola, a falta de emprego, se é o financeiro que não está caminhando como deveria, se é as suas emoções que estão lhe traindo, seus pensamentos que são o contrário daquilo que Deus fala, o Senhor está dizendo, é tarde de restauração. Eliasibe, Deus restaura. Deus restaura. Ele tem poder para restaurar. A porta foi restaurada pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes, porque o Senhor está falando para mim e para você, é tarde de restauração, só para quem crê. Isso é palavra para quem tem fé. Só para quem crê. O Senhor restaura. Ele restaura a sua sorte no corpo, na alma e no espírito. Ele restaura.
Essa porta das 12 que foram reconstruídas por Neemias foi a única consagrada. Porque é o Senhor falando para mim e para você que é necessário restaurar a porta das ovelhas na nossa vida, porque é necessário trazer de volta a consagração da nossa vida ao Senhor. Consagrar a nossa vida ao Senhor. Consagração significa dedicação. Essa porta nos fala que a minha consagração ao Senhor, ela tem que ser restaurada, renovada. Eu tenho que me consagrar ao Senhor todos os dias. E consagrar tem um detalhe que o judeu entende. Nós ocidentais não entendemos. Eu morei na Arábia Saudita, no Oriente Médio, para entender que a consagração é algo muito mais além do que nós ocidentais possamos imaginar. Porque na consagração, você não apenas fala, Senhor, eu sou teu, mas você se dedica. Quem é consagrado a Deus é dedicado a Ele. Se você consagra um filho a Deus, você está assumindo o compromisso de devolver essa criança à eternidade, de ensinar o caminho a Deus. E você dedica sua vida a ensinar o menino o caminho que ele deve andar, para que quando esteja maior não se desvie dele. A nossa consagração precisa ser restaurada. Precisamos ser dedicados ao Senhor todos os dias e um pouco mais a cada dia. Dedicar a nossa oração, nos dedicarmos à leitura da palavra, ao jejum, à oração na madrugada, aos meus de graça, ao louvor. Porque a nossa vida está tão sofrida que parece que nós só lembramos de pedir e pouco agradecemos. Eira, basura e canta labás. Consagre a sua vida ao Senhor sem cessar, sem se cansar. Essa porta fala da restauração. Os sacerdotes eram ungidos, eram consagrados ao Senhor e transformaram essa porta num portal de transformação, de consagração, de dedicação ao Senhor. Nós precisamos entender, Senhor, eu peço, mas eu também preciso ser. Eu peço, mas eu também preciso agradecer. O nosso dia a dia nos sufoca muitas vezes, que nós não lembramos, na verdade, de agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Nós focamos na necessidade, eu quero aquilo, e a gente esquece que ao nosso redor, Deus se manifesta na simplicidade das coisas. A nossa consagração precisa ser restaurada. Moisés consagrou Arão e os seus filhos ao Senhor. E a consagração é engraçada, ela tem um detalhe. Você consagra ao Senhor, diz que pertence a Ele, dedica a Ele, mas o Senhor permite que você usufrua dessa consagração e dessa dedicação. Porque eu duvido que um servo que se consagra ao Senhor e se dedica ao Senhor não colhe os frutos. Porque Deus é galardoador. É isso que diz a palavra. Quanto mais eu me consagro, quanto mais eu me dedico, mais sou recompensado. E eu não faço pela recompensa, mas eu faço pelo amor. Aquele amor que o Senhor me deu antes de eu conhecê-lo. Eu sou grata por isso. Outra coisa que nós precisamos entender, que o Senhor nos fez dele para ele, para a glória dele. Isso é se consagrar. Isso era amar ao Senhor. Essa porta também nos fala de algo muito importante. Sabe por que a gente precisa se consagrar e se dedicar ao Senhor todos os dias? Porque como antigamente, lá em Jerusalém, na época mesmo de Jesus, existiam as sinagogas, e hoje ainda existem muitas sinagogas no Oriente Médio, a gente precisa entender que toda sinagoga tem um chefe. E esse chefe sempre é o mais influente da sociedade. Ou é o mais rico, o mais sábio, o que tem status. Mas eu preciso dizer, e me perdoem aqui, porque as palavras serão duras, que nem todo chefe da sinagoga é sacerdote. Existem pessoas que têm posição, mas não têm disposição. Tem título, mas não tem unção. E eu preciso me consagrar ao Senhor e me dedicar ao Senhor para ser ungida por Ele. Não é pelo homem. Chefe de sinagoga, tem muitos aí fora.
Agora, consagrados ao Senhor, filhos de verdade, fiéis, ungidos por Ele, são raríssimos. Essa é a diferença. Consagre-se mais, dedique-se mais. Restaurar a porta das ovelhas significa restaurar a minha consagração ao Senhor, restaurar a minha dedicação ao Senhor. Todo dia, um pouco mais. Segunda coisa que a gente precisa entender. Foi o sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos que restauraram a porta das ovelhas. Então, a porta que nos fala que nós precisamos restaurar o nosso sacerdócio. Há muitos títulos, há muito status, há muito mimimi e pouca dedicação a Deus. Há ministérios e sacerdócios. Mas o verdadeiro ministério é de quem tem sacerdócio. Aqueles que estão ali. Porque se eu não estiver aqui, sendo usada por Deus, sendo o canal exclusivo dele, para abençoar alguém, eu não tenho ministério. Ministério e sacerdócio é para abençoar o próximo. É para alcançar o próximo. É para estar com o próximo. Porque a manifestação do Espírito Santo é no meio do seu corpo. Uma coisa que a gente precisa entender, amados. Quando o Senhor permitiu que o inimigo entrasse na vida de Jó, porque o objetivo do inimigo era que Jó blasfemasse contra o próprio Deus. Mas quando Jó foi afligido, como nós sabemos, o Senhor não queria devolver a Jó apenas casamento, dinheiro, filhos e bens. A primeira coisa que o Senhor restituiu a Jó foi o sacerdócio. Porque está escrito que o Senhor falou a Jó, aos amigos de Jó, que pegassem os animais para o sacrifício, mas entregassem a Jó. Porque a oração de Jó, o Senhor iria ouvir. Isso é o Senhor restituindo o sacerdócio. O sacerdócio real. A palavra do Senhor nos diz, nos garante que nós somos sacerdócio real, povo adquirido e nação santa. Mas só tem sacerdócio quem se entrega. Só tem sacerdócio quem obedece. E o sacerdócio tem um diferencial. O Senhor diz assim, Jesus fala, eu sou o caminho. Então nós temos que andar no caminho, não pelo caminho. Porque quando nós estamos no caminho, nós seguimos o caminho. Quando estamos pelo caminho, nós seguimos a nossa vontade. Quando estamos no caminho, nós dizemos, Jesus, vai à frente, que tu és o nosso dono. Quando nós estamos pelo caminho, nós fazemos a nossa vontade. Sacerdócio é mais pesado do que nós possamos imaginar. Não é ministério, não é pregar a palavra, não é evangelizar, não é cantar, não é louvar. Sacerdócio é entrega. É dizer sim, Senhor, eu sigo ao Senhor. Eu largo mão da minha vontade. Quando o Senhor restituiu o sacerdócio, restituiu a Jó, em primeiro lugar. Por quê? Porque a partir do sacerdócio, ele iria restituir a sua fé. E a fé é o fator primordial, a bola mestra da nossa vida com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Restituiu o sacerdócio de Jó e disse assim, quando Jó orar por vocês, o Senhor falando para os amigos deles, que não eram nem tão amigos assim, uns amigos assim, né, que a gente encontra por aí. Ele disse assim, dá ele para ele sacrificar, porque a oração dele eu ouço.
Olha o privilégio. Você já imaginou Deus olhando para você, a sua oração eu ouço, por causa da dedicação, da consagração, da obediência? Restaurar a porta das ovelhas significa restaurar o sacerdócio. Eu não quero ser mais uma que falo e não tem unção. Quem fala tem letra, e a letra mata. Não queira ser mais uma, porque tem muito pregador aí fora. Agora, filhos fiéis, só os escolhidos são. Restaurar a porta das ovelhas significa, repito, restaurar a consagração da sua vida e o sacerdócio real. Outra coisa, o chefe da sinagoga, ele conhecia a lei, mas ele não poderia oferecer sacrifício. Mas o sacerdote, ele pode. Deixa eu explicar uma coisa que muita gente não entende, e eu até certo ponto, em determinado tempo, também não entendi. Quando aconteceu, né, de que Uzar, que era levita, tocou na arca e morreu, Davi se entristeceu, porque não entendeu, assim como eu também não entendi. A gente precisa entender que Deus, ele é organizado, ele é planejado. Tudo de Deus é estratégico. Ele é planejador. Tudo dele é planejado. E o ministério sacerdotal também é organizado. Por quê? O sumo sacerdote e os levitas que trabalhavam no templo. É isso que a gente aprendeu. Lá em Levítico está escrito direitinho. Só que os levitas eram divididos em 3 partes. Os levitas eram coatitas, que eram os descendentes de Coate, Gersonitas, descendentes de Gesem, e os Meraritas, descendentes de Merari. Os coatitas, eles é que organizavam os móveis no tabernáculo. Os Gersonitas, eles que embrulhavam os itens e as cortinas do tabernáculo. E os Meraritas pegavam os objetos embrulhados para poder levar. Quando usar tenta pegar a arca porque ele teve medo dela cair, que ela desequilibrou e a arca caiu. Quando ele toca na arca, ele morre. Aí você pergunta, ué, mas ele só quis ajudar. Ele não era levita, era para evitar que a arca caísse na água. Só que, repito, o reino de Deus é organizado. Uzá era levita, mas ele não era gersonita. Ele só podia tocar naquilo que estivesse embrulhado. A arca não estava embrulhada. Ele não era merarita. Aliás, ele era merarita, ele não era gersonita. Ele queria proteger a arca, mas ele não tinha esse ministério. É Deus falando para mim e para você que quando ele colocar algo na minha mão e na sua mão, é propósito dele fazer você fazer a sua parte, porque aquilo que ele coloca na sua vida, só você pode fazer. Eu posso fazer aquilo que Deus coloca na minha vida, mas eu não posso, por exemplo, fazer aquilo que a pastora Ana faz aqui. Porque a live Quarto de Guerra, quem faz é a pastora Ana com os convidados dela. Eu estou convidada a estar aqui. Mas o propósito de Deus é me colocar no meu propósito específico, no plano que Ele tem acerca de mim. Então, se você hoje tem algo na sua mão, sacerdócio na sua mão, ministério na sua mão, não coloque embaixo do tapete, nem guarde ou esconda aquilo que o Senhor te deu, porque é propósito dele te fazer prosperar naquilo que Ele colocou na tua mão. Não temas. Não temas, porque aquele que te deu tem poder e te capacita para a realização. Uzá não poderia ter tocado na arca, porque não era trabalho dele tocar na arca daquela forma. Mas o Senhor fala para mim e para você que eu e você temos propósitos diferentes, mas todos são para a glória dele. E é ele mesmo quem nos capacita. Reconstruir a porta das ovelhas significa, repito, consagração, sacerdócio. E a outra coisa e última para a gente encerrar e ver como Deus é poderoso e infinitamente mais do que aquilo que a gente possa imaginar, restaurar a porta das ovelhas também significa cura.
Se você for olhar lá em João 5, quando existe aquele paralítico, que está paralítico há 38 anos, ele não está no tanque de Betesda há 38 anos. Ele está paralítico há 38 anos. Jesus, quando vai para o tanque de Betesda, ele entra pela porta das ovelhas. O tanque de Betesda, Betesda significa casa de misericórdia, estava ali. O tanque de Betesda estava ali para que aqueles que estavam doentes, enfermos ou aleijados ficassem ali, para que as demais pessoas pudessem ir para a festa da Páscoa de Tabernáculos ou a festa do Pentecostes. O tanque de Betesda tinha essa função de deixar aqueles enfermos que esperavam o milagre acontecer para a cura. E Jesus chega, o próprio Deus chega para esse paralítico e cura. Restaurar a porta das ovelhas significa que Jesus tem cura para mim e para você. A cura para mim e para você. Não importa se a enfermidade é física ou se a enfermidade é espiritual, a cura para mim e para você. Restaurar a porta das ovelhas quando você se consagra, quando você retoma seu sacerdócio, você também é curado. Aleluias. Você também tem cura para você. Restaurar a porta das ovelhas significa que há um lugar de misericórdia para mim e para você. Há um lugar onde eu posso ser liberta e curada. Eu posso ser. E outra coisa que nós temos que entender, que o que é fundamental é que quando Jesus ele está próximo ao final do seu ministério, próximo a ser crucificado, ele passa em Jericó, quando ele cura Bartimeu. Depois ele dorme na casa de Zaqueu. Depois ele cura mais 2 cegos, fala com o jovem rico, a mulher de Zebedeu. Depois Jesus vai para Jerusalém, fica 10 dias. Isso tudo no caminho para ir para Jerusalém. Ele passa ali por Betânia, ressuscita Lázaro exatamente 10 dias antes da sua crucificação. Depois ele foge lá para Betfagé, porque lá em Betfagé ele estava se escondendo, porque não era chegada a hora do sacrifício. Ele passou 2 dias ali, escondido em Betfagé, onde ele pede aos discípulos para irem buscar um jumento que não tinha sido montado para ele ir para Jerusalém. Um jumento e o filho da jumenta, 2 jumentinhos. Ele entra em Jerusalém montado no jumento. E quando ele vai entrar no templo, ele entra pela porta das ovelhas. Restaurar a porta das ovelhas é se consagrar, é restaurar o sacerdócio, sim, é cura e é lugar de encontro com Jesus. A porta das ovelhas é o próprio Deus, é o próprio Jesus manifesto em nós. Restaurar a porta das ovelhas é estar exatamente na presença do Rei. Restaurar a porta das ovelhas é saber que Jesus está ali. E essa das 12 portas é a única porta que não tem ferrolho e nem tranca. Era a única porta em que só se entrava, não saía. Porque o Senhor está falando para mim e para você hoje que quando nós entramos pela porta das ovelhas, nós somos convidados a entrar nessa porta todos os dias, porque ela está aberta, porque Jesus está presente, está esperando a nossa decisão de passarmos por Ele, de estarmos com Ele, porque a porta das ovelhas é a presença do próprio Deus, do Filho de Deus. A porta das ovelhas está aberta a qualquer hora. É a única que só tinha guardas, não tinha ferrolhos nem trancas. A porta das ovelhas é a única que está disponível toda hora, em todo tempo, a um passo da sua oração. E quando o Senhor fala, eu sou o bom pastor, e eu vi como são os rebanhos do Oriente Médio, são enormes. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Elas podem estar misturadas, mas quando o seu pastor chama, elas reconhecem a voz do seu pastor. Assim como nós conhecemos a voz do Senhor. E como Ele nos conhece. E eu pude perceber que o Senhor diz que é a porta para chegarmos a Deus. Ele dizendo que todo pastor
quando ele vai conferir as suas ovelhas, ele sobe na cancela do seu aprisco. E ele fica em pé, exatamente nessa posição aqui, a cancela aqui. E as ovelhas têm que passar aqui por baixo. Para chegar ao Pai, é preciso passar por Jesus. Ele definitivamente é a porta que te leva a Deus. E eu quero te dizer que nessa tarde o Senhor tem para mim e para você cura. O Senhor tem para mim e para você libertação. O Senhor tem para mim e para você sacerdócio, consagração. Restaurar a porta das ovelhas significa vou aceitar Jesus. Não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor da minha vida. E não importa quanto tempo você tenha de igreja, todos os dias é dia de dizer sim, Jesus, entra na minha vida. Vamos orar? Deus de amor, Pai querido, no nome de Jesus, louvamos o teu nome por essa palavra. Louvamos o teu nome por essa oportunidade de saber que a porta está aberta e eu posso entrar e ter um encontro contigo por meio de Jesus todos os dias. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Aquelas pessoas que passaram por essa live, aquelas que estão na live, aquelas que não puderam entrar, mas que depois vão assistir. Que no nome de Jesus, essa consciência de consagração, de sacerdócio, de cura, que em nome de Jesus seja como uma chama no nosso coração, ardendo dia e noite, Espírito Santo. Age nos convencendo todos os dias de que não há nada melhor do que estar no aprisco, do que ser a ovelha que passa pela porta para chegar na adoração ao Senhor, no templo de adoração. Jerusalém, no tempo de Neemias, podia ser a restauração de uma cidade política, de um lugar dos descendentes da terra natal. Mas profeticamente, Jerusalém é o meu coração, é o nosso coração. Em nome de Jesus, nos ajuda a restaurarmos, Senhor. Em nome de Jesus, essa porta e a nossa vida contigo, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O bom da vida com Deus é que basta um passo todos os dias, uma obediência, a consagração, a dedicação ao Senhor, ao sacerdócio, para estarmos cada vez mais íntimos com o nosso Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e praticá-la, que eu possa guardá-la, porque a palavra me corta primeiro. É faca de dois gumes, começa primeiro em mim. E que ela seja manifesta na sua vida, na sua casa, na sua família. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, seja algo permanente em sua vida. Que o Senhor possa multiplicar a sua fé. E que você possa entender que buscar primeiro o reino de Deus é o ideal, porque as demais coisas, a palavra do Senhor nos garante que Ele acrescenta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que o Senhor tenha falado com você nessa tarde. Com você que vai assistir a live, com as pessoas que vão assistir depois no canal no YouTube, que elas possam ser alcançadas com graça e com a misericórdia do Senhor. Obrigada pelas intercessões, quarto de guerra querido, muito obrigada. Vocês que me sustentaram, porque o Senhor sabe que eu não tenho capacidade nenhuma em mim, mas o Senhor esteve conosco. Amém? O Senhor abençoe, guarde, ilumine todos os dias. Em nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus quiser, Pastor Ana estará conosco. Amém? Um beijo, amados. A paz do Senhor